A votação que pode confirmar o impeachment do presidente Augusto Melo já tem data para acontecer. Então esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, sobre esse tema que já foi pauta aqui no canal e depois dar minha opinião quanto a esse fato que pode impactar diretamente o futuro do Corinthians. Bem, meus queridos, como foi dito na introdução, este tema aqui quanto ao impeachment do presidente Augusto Melo já foi pauta aqui no canal em vídeos anteriores. E bem, agora de início vou repassar a notícia que agitou a última quinta-feira e também vem agitando nesta sexta-feira, além de relembrar o que levou a este processo de impeachment e posteriormente eu irei dar a minha opinião quanto a esse assunto. Então sem mais delongas, bora pra notícia. Reportagem da UOL da Lívia Camilo. Conselho do Corinthians vota na próxima quinta impeachment de Augusto Melo. Conselho Deliberativo, o CD, do Corinthians, irá votar o impeachment de Augusto Melo na próxima quinta-feira, dia 28. O que aconteceu? Nesta quinta-feira, dia 21, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thomas Júnior, um sujeito que eu tenho bastante para falar sobre hoje, emitiu um ofício convocando os conselheiros para uma reunião extraordinária. Haverá deliberação, defesa e voto no mesmo dia. O documento cita o artigo 107 do Estatuto do Clube, que detalha o processo de destituição do presidente da diretoria. Se o Conselho votar a favor do impeachment, o Conselho Deliberativo terá 5 dias para convocar a Assembleia Geral dos Associados, para realizar a votação em última instância. Bem comprometido, o que levou a este processo de impeachment? Basicamente, o que desencadeou tudo isso daqui foi aquele acordo do Corinthians com a patrocinadora master do clube no início do ano, a Vaidbet, que pelo jeito teve um laranja na intermediação dos contratos, Isso aí acabou virando pauta até da Polícia Federal, e bem, o Corinthians foi parar em jornal investigativo, tudo mais. Isso aí, meus queridos, um contrato desta forma, que pode ter um laranja, é um motivo claro para realmente acontecer o impeachment de um presidente. Então, até aí, tudo bem com este processo. E agora, no próximo dia 28, a gente vai ter, basicamente, a resolução disso. Se o presidente Augusto Melo vai acabar sofrendo esse impeachment, o que derrubaria ele do poder imediatamente e o vice-presidente do Corinthians assumiria no lugar dele, ou não, se ele vai continuar, essa diretoria vai se manter pelos anos que ela tem, para governar o Corinthians. Tudo isso vai ser decidido na próxima quinta-feira. E bem, a notícia já foi passada, então agora eu vou realmente para minha opinião quanto a esse caso. Bem, meus queridos, para falar desse impeachment, eu tenho naturalmente que falar da gestão Augusto Melo à frente do Corinthians. É uma gestão, cara, extremamente atrapalhada e que não deu paz para o torcedor corintiano, basicamente durante 2024 inteiro, fazendo erros atrás de erros, pataquadas atrás de pataquadas. E assim, são inúmeras, Desde esse contrato com a Vaidbet, que teve pelo jeito um intermediador que era um laranja, um problema gigantesco, caso realmente de Polícia Federal, até declarações da imprensa que eram completamente fora do momento e que tornaram os bastidores do Corinthians em 2024 mais conturbados do que nunca. E olha que normalmente já são conturbados, Mas também eu tenho que ser justo. A gestão Augusto Melo tem sim alguns acertos. Gente, é uma gestão que paga salários em dia. Tudo bem, pode não pagar valor de transferência, tudo isso, A gente sabe muito bem da situação financeira do Corinthians. Porém, salário dos jogadores e funcionários sempre esteve em dia na gestão Augusto Melo. Nunca foi alvo de reclamação perante aos jogadores. Além disso, você também tem alguns acertos na questão administrativa. Cara, fechou esse contrato com a Vaidbet que acabou dando errado, mas posteriormente fechou com outra casa de apostas, a Esporte da Sorte, que é a atual patrocinadora master, que paga uma grana absurda, além de ter trazido, por exemplo, o Memphis Depay, pagando uma boa parte do salário. É sim um acerto. Sem falar do campo e da bola. É uma gestão que acertou muito em contratação de jogadores, seja de profissionais para realizar isso, Como foi, por exemplo, o caso do Fabinho Soldado, que, cara, chegou completamente criticado, sendo considerado uma chacota, e agora fez um excelente trabalho reforçando o elenco com jogadores bons, que vem colaborando para essa arrancada que o Corinthians ele vem tendo. 5 vitórias seguidas, está brigando por Libertadores. Então, é uma gestão que é muito 8 ou 80. É sempre uma oscilação gigantesca, é um caos eterno que não dá paz para o torcedor corintiano. Isso é um fato. Porém, a gente sabe muito bem quem é que quer esse impeachment. É a antiga diretoria do Corinthians, que perdeu a última eleição e não aceita isso. É aquela antiga diretoria que jogou o Corinthians nesse buraco, nessa lama que ele tá sofrendo, que ele tá tentando sair hoje, que deixou o Corinthians com 2 bilhões de dívidas. Senhor André Sanches, senhor Duílio Monteiro Alves, senhor Mário Gobi e senhor Roberto de Andrade. Esses sujeitos querem retomar o poder do Corinthians. Porque eles se importam com o Corinthians? Muito pelo contrário, meus amiguinhos. Eles se importam com o poder. E sabe como é a comprovação disso? O momento que esse impeachment tá saindo. Meus amigos, reta final de temporada, o Corinthians vem conseguindo ter uma mínima paz nos bastidores e também uma boa sequência em campo, como eu disse, 5 vitórias seguidas. Vai ter 4 finais agora na reta final do campeonato, sendo que 2 delas são confrontos diretos, contra a Bahia e contra Vasco, que podem colocar o Corinthians na Libertadores de 2025. É essencial nessa reta final de ano o Corinthians ter paz, e vinha tendo isso.
Porém, na próxima quinta, dia 28, isso pode acabar. Se esse processo de impeachment se confirmar, se o Augusto sair do poder, cara, vai virar um caos, vai virar uma guerra civil os bastidores do Corinthians. Então, quem tá movendo esse processo, ele não quer o bem da instituição, gente. Não se engane. Eles querem o poder. Isso é evidente. Eles querem poder acabar ainda mais com o Corinthians por mais e mais anos. Por quê? Porque assim eles se beneficiam. Porque assim eles enchem o bolso deles enquanto eles esvaziam do Corinthians. E, cara, como eu disse, isso aqui não poderia sair em um momento pior. Esse momento é horroroso pro Corinthians. Eu também tenho que falar um pouquinho aqui sobre como é tocado esse processo. Não é possível que não poderiam postergar minimamente essa questão do impeachment. Eu sei, o que o Augusto Melo fez é passível de impeachment. Sim, concordo e não vou negar isso. Não vou negar o óbvio. Porém, o Corinthians tem que vir antes de todo mundo. Não é o melhor momento para o Corinthians. Então por que você vai tocar neste momento? Custava esperar um mês, fazer isso em 22 de dezembro, 18 de dezembro, 6 de dezembro, quando acaba o Brasileiro. Não custava. Mas como eu disse, essas pessoas não querem o bem do Corinthians. E aqui eu também tenho que falar sobre um sujeito que é um tanto quanto curioso como age. Senhor Romeu Tuma Júnior, onde você estava nos 16 anos de renovação e transparência? Quando esses caras estavam afundando o Corinthians? Onde você estava em 2021, quando o Duílio, ele fechou um contrato fantasma com a Tausa, uma empresa que nem sede tinha? Era um latifúndio. Onde você estava? Por que você não pediu o impeachment dos últimos presidentes? Do Andrés, que duplicou misteriosamente a dívida do Corinthians em 3 anos. Do Duílio, que fechou esse contrato absurdo com a Tausa, que talvez seja até pior do que o Augusto ele fez com a Vadbet. Onde estava o senhor? Não sabe, né? Não quis se pronunciar nessa hora. Um tanto quanto engraçado, não é mesmo? Mas agora que não é renovação e transparência no poder, agora sim eu vou fazer de tudo pra esse impeachment ele sair. É muito engraçado como o senhor age, não é mesmo? É muito engraçado. É muito engraçado esse processo do impeachment ele andar e ter essa etapa tão decisiva na reta final, quando o Corinthians mais precisa de paz. Vocês realmente acham que o torcedor ele é cego? Vocês realmente acham que o torcedor ele é burro, né? E o torcedor corintiano, ele não tem poder direto para agir nessa situação. Porque quem vota são os conselheiros. Mas a gente pode fazer barulho. A gente também tem influência. É essa torcida que tá conseguindo quitar, com muita ajuda de sua principal organizada, que é a Gaviões da Fiel, a Arena, que é um dos maiores pesos, que é uma das maiores despesas do Corinthians nessa última década, que vem contribuindo para o clube ficar na lama. É essa torcida que talvez acabe com isso. É essa torcida que pode quitar 500 milhões. Então a gente tem sim poder para tentar evitar que o absurdo aconteça. O Augusto Melo não é o Superman. O Augusto Melo não é o anjo. Ele não é um oásis pro Corinthians. Porém, nessa atual situação, eu tenho certeza absoluta que ele é o menos pior. Eu tenho certeza absoluta que, em comparação àquela laia, esses 4 sujeitos, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobi, que acabaram com a instituição Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma que o Augusto Melo é melhor do que eles. E olha que o Augusto Melo, ele não é nenhum santinho. Olha que o Augusto Melo, ele é extremamente incompetente e não tem a mínima capacidade de ser presidente de uma instituição do tamanho da do Corinthians. Isso é um fato. Porém, o que esses 4 sujeitos fizeram nos últimos anos do Corinthians qualificaram o Augusto Melo a ser a melhor opção, a ser a opção mais viável para ser presidente do Corinthians. Ou pelo menos a menos pior. Eu espero que os conselheiros do Corinthians tenham total e plena noção do que eles vão fazer na quinta-feira, dia 28. Porque isso daí pode acabar com o futuro do Corinthians. Se essa laia voltar pro comando do clube, se esses 4 sujeitos que eu acabei de citar voltarem a comandar o Corinthians, o futuro do Corinthians vai estar fadado ao fracasso. O Corinthians vai estar fadado ao fracasso. Não só o futuro prévio, podendo acabar com os bastidores do clube e, consequentemente, isso aí pingar no desempenho do time em campo e não conseguir classificar para a Libertadores de 2025. Mas também para o futuro mais distante ainda. Sabe-se lá o que será do Corinthians em 2026, 2027, 2030, 2040, se esses sujeitos retomarem o poder. Sabe-se lá se o Corinthians vai conseguir chegar nesses anos com esses sujeitos no poder. É uma situação extremamente séria. E o torcedor corintiano que não está preocupado com isso, eu acho que ele não tem a real noção do perigo que o seu clube está passando. O Corinthians voltar às mãos da renovação e transparência é assinar o atestado de morte. É assinar o atestado de falência.
É muito sério essa questão. E sendo bem sincero, eu não tô nem um pouco otimista. Gente, o Augusto, ele perdeu basicamente todo o apoio que ele tinha no conselho. Até por conta disso, esse impeachment tá chegando nas suas últimas instâncias, né? Tá chegando na sua conclusão. E já ficou um tanto quanto claro que esse conselho deliberativo pesa a balança para um lado. Sabe aquela régua que era para ser linear, era para usar o mesmo critério com todos? Ela visivelmente aplica esse critério para uns e para outros não. É só você olhar a gestão do Ilho e você olhar agora a gestão Augusto Melo, como eu disse, citei durante esse vídeo. Eu acho que o pior, infelizmente, pro Corinthians vai acontecer. Eu acho que a renovação e transparência vai voltar. E eu acho que esse golpe, ele vai acontecer. A não ser que a torcida, assim como durante toda a história do Corinthians, reaja e salve a instituição. Porque o único que se preocupa com o Corinthians, de verdade mesmo, é o corintiano. Eu não tenho dúvida disso. É só você ver como a Gaviões ela conseguiu chegar a um acordo rapidamente com a Caixa para a quitação da Arena. Em 10 anos, ninguém dessa última gestão conseguiu. O Corinthians corre sério risco. E torcedor corintiano, eu acho que a gente não vai conseguir dormir direito, botar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono sem saber o resultado dessa votação. Porque ela pode acabar de vez com o futuro do Corinthians. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Salvem o Corinthians. Até o vídeo de amanhã.